Olá, muito boa tarde, está no ar Bate-Papo com Crispinho. Hoje eu recebo em função desse mês de outubro, que é o mês das crianças, e as crianças são sempre importantes para a gente, porque elas estão dentro de nós. A programação foi feita para os baixinhos e para os altinhos também. Então eu recebo aqui hoje a atriz do espetáculo Nemo, o musical, que é Delídia Duarte. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Que inclusive está no Teatro Augusta agora. E a diretora do espetáculo Sem Palavras, Érica Coracini. Tudo bem, querida? Tudo bom? Que está na Casa das Rosas e também no Centro Cultural Outros Paganos. Tudo bem? Bem-vindas. Érica, no caso da montagem de Sem Palavras, foi baseado em 2 contos. Isso. De Mia Couto, né? Mia Couto, que é um autor moçambicano. Uhum. E aí a gente fez uma livre adaptação a partir principalmente do conto A Menina Sem Palavra e A Lua Vizinha. E o autor, o Alexandre Krug, dramaturgo da peça, ele pegou vários trechinhos de contos de vários livros do Mia Couto, livros de contos. Então ele pegou das Histórias Abençonhadas, Contos do Nascer da Terra e Fio das Miçangas. São 3 livros do Mia Couto. E aí a gente fez a nossa montagem, a nossa adaptação de tudo isso. Mas a gente conta a história da Menina Sem Palavra. E qual é o enredo dessa história? Então, a peça é um narrador que começa a contar as histórias dele. A história principal é uma história que ele inventou para sua filha que não quer dormir, a Rita. Ah, isso é pouco comum, né? Uma filha que não quer dormir. Ela não quer dormir. Ela acha que ela quer luarejar. Ela quer que todo mundo durma, menos ela. E aí ele começou a inventar uma história de uma menina que não palavreava, que ela falava numa linguagem só dela, que ninguém mais entendia. Mas ela falava. E aí o pai dessa menina queria muito que a filha falasse. Queria fazer de tudo para a menina falar e nada. Até que um dia ele estava muito cansado de tentar fazer ela falar e caiu uma lágrima do rosto dele. Ela lambeu essa lágrima e falou mar. E aí o pai encasquetou que se a menina tinha falado mar, que era para ele uma palavra, então ele tinha que levar essa menina para o mar para ver se lá ela começava a falar. Quando chega no mar, ela fica completamente paralisada diante desse mar. E aí ele tem que inventar uma outra história para ela. E aí vai a peça. Na verdade, os assuntos principais da peça são essa coisa do narrador, do contador de histórias, que a gente quer valorizar mesmo. E esse encontro, né, com o mar, com esse arquétipo do mar, que é o arquétipo do movimento, da libertação. E tem um assunto muito importante, eu acredito, dentro da obra do Mia Couto, que é a ancestralidade, que é o olhar para suas raízes, para sua história, para a história dos seus pais, para você entender quem você é hoje e se libertar também do que tiver que se libertar. Você estava falando da relação do mar, né? As crianças adoram água, né? E essa relação também dá uma sensação de infinito, né? Que de repente você pode tudo, né? É uma coisa meio que a criança, ela tem esse universo que a criança pode tudo, né? Fantasiar naquele mundo dela. Então, dentro do mundo dela de fantasia, ela pode o que ela quiser. É infinito aquilo. Exatamente. Né? Muito legal. E vocês trabalham também com uma linguagem, uma múltipla linguagem, né? A gente... É uma característica da companhia de vocês, não é? A gente trabalha muito através do movimento corporal, da dança, e a gente tem, em contrapartida, essa pesquisa da narrativa. Então, como que essa narrativa se torna corpo, como que a gente narra sem palavras, né, que é o nome da peça, como que a gente dialoga, como é que o corpo dialoga com a narrativa. E, fora isso, a gente tem uma pesquisa de espaço, né? Então, a gente gosta dessa relação do corpo com o espaço que a gente escolheu, que no nosso caso agora é uma casa, que é essa metáfora mesmo do corpo, né? Então, minha casa, meu corpo. E aí nós vamos, então, adentrar uma casa como metáfora
desse mergulho em si mesmo. O espetáculo, tanto um quanto o outro, tanto o Nemo quanto o Sem Palavras, sempre traz um recado, né, para o público, que no caso de vocês é o público infantil e no seu é tanto infantil quanto adulto, né? É que a linguagem, o contar, ele não é tão simples, porque a gente usa neologismos, que é uma coisa... palavras inventadas. Uhum. Que tem aí uma fonte aí no Guimarães Rosa. Então a linguagem ela não é tão simples, mas as imagens também acho que para as crianças também são bastante interessantes enquanto imagem, né? O Sem Palavras está trabalhando com um projeto de financiamento coletivo. Como funciona isso? A gente fez um financiamento coletivo pelo site Catarse. Uhum. E a gente, na verdade, apresenta nosso projeto para as pessoas físicas e pede ajuda delas para que ele aconteça. Então a gente coloca um orçamento nosso online, explicando o que a gente vai precisar para levantar a peça. Uhum. E aí a gente pede ajuda das pessoas, divulga pelo Facebook, e-mails, telefone, boca a boca, todos os tipos de comunicação. E aí as pessoas, elas financiam o projeto e aí tem contrapartidas, então ou a gente oferece ingressos, enfim, tem vários tipos de maneiras de contrapartida. No nosso caso, as 5 apresentações que a gente vai fazer em novembro, que são gratuitas. Oh, que maravilha! Então... Conta isso. Isso é muito bom, né? Então. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. São gratuitas, são 5 apresentações agora no mês de novembro, sendo 3 na Casa das Rosas. Exato. Que começa no dia 1º do 11. 1º de novembro. 1º de novembro. Dia 8 de novembro e 29 de novembro, Isso na Casa das Rosas. E depois no Centro Cultural Autos Paganos, né? Isso. Nos dias? Nos dias 9, deixa eu até conferir aqui, 9 e 23 de novembro, às 17 horas. E são sempre às 17 horas? Não, na Casa das Rosas é às 20 horas. Às 20 horas e no Centro Cultural às 17 horas. Isso. Muito bem, eu queria passar umas imagens do Sem Palavras, só pra gente dar uma olhadinha. Essa aí é a menina que não palavreia, então ela usa várias maneiras de se comunicar. No caso, ela usa a bexiga como som. Uhum. Esse é o momento em que a menina encontra com o mar. Ela está completamente extasiada, ela fica como uma pedra diante do mar, paralisada. Sem movimento, né? Como uma águia que só observa o mundo inteiro. Aqui é uma outra história dentro da história. A gente conta várias histórias dentro da mesma história. Essa é a história de uma avezinha que queria muito ir para a Lua. E ela finalmente um dia consegue chegar na Lua. Só que quando ela chega na Lua, ela fica presa na Lua, fica completamente paralisada ali e não consegue mais cantar. Uhum. Porque aí a Lua decide que a avezinha vai cantar só para ela. E essa também é uma história do Miyakoto. Aqui é um momento onde vai acontecer um rebenta-mundo. Dentro da história desse pai, quando ele tenta tirá-la de frente do mar, ele acaba contando uma outra história para ela, de um pai que foi apanhar a lua para sua filha. E quando ele foi pegar a lua se cintilhaça em 1000 estrelinhações e o mundo fica ao contrário de todas as direções. Então é esse o momento da peça. Essa também é uma outra história que a gente conta sobre um homem que acabou ficando enraizado na terra. E aí ele não consegue mais sair, aí acabam tendo que transferi-lo para a lua. Uhum. E esse é o primeiro homem
que chegou na Lua, que é um artista. Que coisa Esses maravilhosa. artistas que vivem no mundo da Lua. Quem de nós... Você vê, isso também é uma metáfora, né? Tudo Porque é metáfora. quem de nós não vive no mundo da Lua, né? Bom, exatamente. para quem me conhece, sabe que o meu nome devia ser Cristina Mundo da Lua Pinho. Enfim, tudo bem. No caso do Sem Palavras, Érica, a gente comentou que tá na Casa das Rosas e no Centro Cultural. E os dias você já comentou, mas a gente vai reforçar esses dias porque é importante. Dia 1º do 11. 1º, 8 e 29 do 11, Casa às das 20 Rosas, horas. 20 horas. Na Casa das Rosas. E dia 9 e 23, às 17 horas, no Centro Cultural Altos Pagano. E aí, quem que faz parte do elenco e a produção? Nós somos da Penélope Companhia de Teatro e o elenco da peça é o Tamayo... Eu vou colar. Já eu colo. Tamayo Nazarian, Renata Sato, Carolina Moreira, Ivan Zancan, que também faz o figurino, o Rafael Caldas e a Lara Tomás. A dramaturgia é do Alexandre Krug, a preparação corporal da Jale, música do Felipe França, a direção de arte é da Ana Luísa Sensini e a arte gráfica do João Batista Correia. A produção é nossa, Penélope Companhia de Teatro, Como assessoria sempre, do né? Fábio. Assessoria Fábio Câmara. Câmara. E aí, quem quiser dar uma olhada no nosso blog, o blog da companhia é penelopecompanhiadeteatro.blogspot.com. Aham. O e-mail também, quem quiser entrar em contato, porque também é legal reservar se puder. Porque são só 20 lugares. É bom falar isso para as pessoas, porque embora seja numa casa e o público vai andando junto com vocês, artistas, uma peça legal, itinerante, né? É só 20 pessoas por sessão, então a galera corre, porque além de gratuita, são 20 lugares, então tem que reservar, né? Exato. Aí Maravilha. quem quiser entrar em contato com a gente para reservar, enfim, é penelopessempalavras@gmail.com. E também tem a nossa página no Facebook, Que delícia. que é Sem Palavras também. Que é muito bom, né? Ai, Todos muito esses legal. contatos são primordiais, né? Exatamente. Hoje, aliás, né, momentos são muito bons para serem registrados, né? Com certeza. E a gente tem que realmente registrar porque é 1 minuto e passa e acabou, né? É Nunca verdade. mais. Então é muito legal. E o bacana é que as crianças nesse mês, onde elas são, né, super valorizadas ainda mais, né? Porque é o mês delas, o dia delas, enfim, nada mais justo. Existe sempre uma criança dentro de nós adultos que nunca deveria morrer, né? E a gente que faz parte do mundo artístico, vocês que trabalham muito com o teatro, com o palco, tudo, é necessário isso. Vocês percebem que a criança nunca pode morrer? Que a gente é feliz sendo criança e ponto final? Todo sempre. sempre. A gente tem que manter a nossa criança mesmo. É a essência, né? É a essência, muito legal. Bom, queridas, eu só posso agradecer. Muito obrigada, Delídia. Obrigada muito a você. obrigada, Érica. Eu que agradeço. Viu? Foi muito bom tê-las aqui. E a gente saber que bons trabalhos, né, feito para as crianças, com recados, né, e tendo respostas no futuro delas mesmas em relação a todo esse trabalho que vocês fazem, é muito bom. Viu? Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Venham aqui me contar. Pode deixar. Estaremos aqui. Teremos. Queridos, eu vou para um breve intervalo comercial. Conversei aqui com Delídia Duarte, que é a atriz do Nemo, o musical, que está no Teatro Augusta, e com a diretora do Sem Palavras, Érica Coracini, que veio aqui contar toda essa história pra gente, que está lá na Casa das Rosas e no Centro Cultural Altos Paganos. Isso. Difícil esse nome, hein? Mas a gente vai levando. Fiquem aí, eu volto depois do intervalo com muito mais pra você. A gente volta já já.